Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei. Bem, amigos ouvintes do programa radiofônico A Voz do Espiritismo e também os amigos do site avozdoespiritismo.com.br. Hoje nós estamos na cidade de Santo Antônio do Aracanguá, né? Pertinho de Araçatuba, um centro maravilhoso nessa cidade. E nós viemos acompanhar o nosso amigo Eurípides Alencar Cesário. Viemos em uma caravanazinha lá do Centro Espírita Benedita Fernandes, né? O Eurípides é um dos dirigentes lá da casa e sempre quando o Eurípides é convidado a fazer alguma palestra em alguma outra casa, sempre vai alguns amigos juntos, né Eurípides? E nós estamos aqui para acompanhar a palestra do Eurípides Alencar Cesário. Ele não me passou o nome do tema, ele costuma fazer muito de improviso o tema também, né? Oi? Há muitas moradas na casa de meu pai. Ai, que beleza, hein? Há muitas moradas na casa de meu pai. Nós iremos, então, neste momento, ouvir a prece de abertura, né, da noite, né, dessa reunião pública no Centro Espírita Amor e Luz, né, na cidade de Santo Antônio do Aracanguá. Iremos ouvir a prece de abertura por Roseli Biudes, que irá iniciar a palestra de hoje. Em seguida, ela anunciará o nosso amigo Eurípides Alencar Cesário. Roseli. Vamos então, neste momento, meus irmãos, fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento até Jesus, o nosso Mestre Divino, e rogar a Ele o amparo e a proteção para mais esta reunião. Pedimos, Senhor, que permita que os mentores amigos, protetores da casa, possam estar presentes nesta noite, nos amparando, nos auxiliando, para que possamos compreender bem os ensinamentos da noite, a mensagem desta noite. Pedimos assim, Mestre, por sabermos o quanto ainda somos pequenos, necessitados dessa ajuda, desse amparo espiritual. Rogamos também, Senhor, o amparo para o nosso irmão palestrante, que ele também possa ser amparado e intuído pelos benfeitores amigos da casa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E assim, Senhor, na confiança do amparo e da proteção divina, com a tua permissão, Mestre, iniciamos a nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja. Hoje nós estamos contentes, estamos em festa. Primeiro por ser aniversário da nossa dirigente Renata. E calhou da gente receber essa caravana tão linda do Centro Espírita Benedita Fernandes de Araçatuba. E então a gente quer convidar o nosso irmão Eurípides, que a gente nem lembrava, mas ele já esteve nessa casa, graças a Deus, e retorna mais uma vez, porque os trabalhadores de Jesus são assim, eles não descansam, né? Então, ele é o dirigente lá, um dos dirigentes da Benedita Fernandes, e vem com toda a boa vontade até esse centro humilde, pequeno,
mas o coração da gente é grande e recebe vocês, podem ter certeza, com muito carinho, com muito amor, e agradece vocês. A gente já agradece desde já. Fique com Deus, esteja à vontade. Eurípides, do Benedita Fernandes, de Araçatuba. Boa noite a todos. É com grande prazer que a gente volta neste ambiente tão agradável, tão acolhedor. E Roseli dizia, o centro ser pequeno. Nós também pertencemos a uma casa pequena. E já conseguimos entender que tamanho não é documento, né? E sim, o valor está justamente no trabalho realizado pelos valorosos, operosos, trabalhadores mesmo, né? Verdadeiros soldados, porque a gente sabe o quanto é sacrificial tocar uma entidade, uma casa espírita, mesmo porque, pela própria ética, né, que normalmente nós temos que fazer sobressair, principalmente no que diz respeito, né? Então é muito difícil, mas os espíritos amigos, os espíritos trabalhadores no bem, estão sempre amparando, ajudando, e no fim sempre tudo dá certo, né, Roseli? Sempre dá certo, né, Renata? Então, renovo aqui o meu prazer, a minha alegria em poder estar aqui nessa casa tão acolhedora. E parabéns à nossa aniversariante, viu, Renata? Parabéns do Grupo Benedita Fernandes, lá de Araçatuba. E muitos, mas muitos 25 anos desses que você fez, tá? Não precisa falar pros outros que não é 25, não. É 25 só, né? O marido gostou, né? Então é isso, gente. Nós vamos dar início, para não tomar, eu não sei se vocês têm um tempo. Qual é o tempo de vocês de 1 hora? Tá, prometo que eu não vou cansá-los mais do que isso. Normalmente, costuma-se, em qualquer reunião espírita, para até tornar mais fácil as coisas, né, a gente faz algum tipo de apresentação baseado no Evangelho de Jesus. E não seria diferente. Então nós falaremos aqui hoje justamente no Evangelho de João, no seu capítulo 14, versículos de 1 a 3. Na casa de meu pai há muitas moradas, ou há muitas moradas na casa do meu pai. Todos vocês conhecem, claro, sobejamente, esse capítulo do Evangelho, em que Jesus, se dirigindo aos seus companheiros, dizia, né, não deixeis turbar os vossos corações. Crede em Deus, crede em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não o fosse, eu não vou teria dito. E partirei antes para reservar a vós, lá onde estarei, para que lá também possais um dia estar. Porque onde eu estiver, vocês também poderão estar. Claramente, o Espiritismo deixa, não nas entrelinhas, mas é explicado nas instruções dos Espíritos, na Gênese, quem já leu a Gênese, né, no livro, das obras básicas do Pentateuco Espírita, fala justamente disso, das diversas moradas que Deus estabeleceu no universo para as suas criaturas. Ora, nós, enquanto habitantes deste pequeno planeta, esse lindo planeta azul, só que, se formos considerar as moradas do Pai, nós temos a morada material densa, que é esse mundo em que vivemos, né? Ora, logo após, nós temos o mundo a que pertencem os espíritos desencarnados, que nós, espíritas, temos, graças a Deus, temos o conhecimento, já sabemos que esse mundo existe, é verdadeiro, e interagimos com ele, né? Normalmente interagimos com o mundo dos espíritos através dos trabalhos mediúnicos, né? Nos dias atuais, urgente se faz, inclusive, os trabalhos mediúnicos nas casas espíritas, e em especial os trabalhos de desobsessão, em razão, justamente, do momento
que o planeta atravessa. É um momento de transição, onde os espíritos calcetas, recalcitrantes no mal, estão recebendo as últimas oportunidades, recebendo convocações contínuas para se redimirem, para se arrependerem e retomarem a caminhada em direção a Deus, a serviço do bem. Sendo assim, então, entendemos que só para um breve entendimento temos a morada material densa, que é essa em que nós vivemos, o mundo de terceira dimensão. Logo a seguir, nós temos esse mundo, para a grande maioria dos outros segmentos religiosos e filosóficos, até certo ponto desconhecido. Para nós espíritas, é um mundo conhecido, né? O mundo espiritual. E o mundo espiritual, portanto, o próprio mundo espiritual. Então é um outro mundo, dentro desse próprio mundo nosso, mas é um outro mundo. Então é uma outra casa, é uma outra morada na casa do Pai. É um mundo diferenciado. No entanto, urge compreendermos que não podemos ficar presos apenas nessa compreensão do mundo material e do mundo espiritual. Dividido o mundo, portanto, em suas diversas dimensões de matéria, desde a mais densa até a mais sutil. Segundo os antigos, falava-se em 7 véus, ou 7 dimensões. Hoje a ciência já ultrapassou o número de 10, 11, 12 dimensões de matéria. Isso considerando-se o planeta Terra. No entanto, seria muita vaidade e ignorância imaginarmos que o Criador estabeleceu esse planeta como um centro da vida e os demais orbes, planetas, estrelas, sóis, simplesmente pendurados no céu para servir de enfeite, para deleite nosso aqui da Terra, né? De olharmos para o céu e acharmos lindo, né? As estrelinhas, os namorados, que lindo, né? Simples capricho de Deus para nos agradar. Essa era a compreensão que tínhamos. Até o Espiritismo, de forma enfática e categórica, chancelar essa realidade. Existem outros mundos, em várias formas, com várias formas de vida, com várias dimensões, como nós aqui na Terra também temos as várias dimensões da matéria. Agora, o Espiritismo não está trazendo nenhuma novidade ao dizer que existe vida em outros planos, em outros orbes, em outros planetas. Isso é antigo. Isso é muito antigo. Só que devido à ignorância das civilizações que ficaram para trás, era difícil compreender, né? Isso. Era difícil até aceitar-se que a Terra é redonda. Quanto tempo vocês acham que a humanidade conhece essa realidade? Cerca de 500 anos só. A Terra tem 4 bilhões e meio de anos. 4 bilhões e 500 bilhões de anos a Terra tem. E só faz 500 aninhos que nós temos a certeza que a Terra é redonda. E mesmo assim, algumas das pessoas que ousaram afirmar essa heresia foram queimadas. Né? Giordano Bruno mesmo, um grande astrônomo, foi queimado vivo porque ousou afirmar que a Terra era redonda. Galileu Galilei afirmou também que a Terra era redonda, mas teve que objurar, teve que negar essa afirmação. Não, eu falei, mas não é não. Não é mais não. Não é mais redonda, senão também morreria. E só não foi encarcerado em cárcere privado, ele ficou em cárcere domiciliar, porque ousou afirmar isso, hein? E ele só não foi para as masmorras porque ele tinha 2 irmãs que pertenciam ao clero também. Ele era padre também. E tinha mais 2 irmãs, freiras. Então ele tinha uma ligação muito forte com a igreja. Senão seria preso, quiçá,
até queimado vivo, por afirmar que a Terra é redonda. Então, por aí se vê o estado de ignorância em que nós vivíamos até há pouquíssimo tempo atrás, sequer admitindo a nossa realidade, né? Hoje, mesmo assim, verdades para nós inquestionáveis, para a grande parte da humanidade, são questionáveis. Por exemplo, a existência do espírito. Ué. Senão não precisaria ter o espiritismo, né? Mas é tudo conveniência também. Essa coisa, só o espiritismo que aceita o espírito. Não. Na verdade, de forma... É tudo conveniência mesmo, né? Então as religiões negam a questão do espírito. No entanto, o que é afirmado por todas essas religiões? Que quando morremos, se vai para algum lugar. Não é assim? É dito. Mas o que vai para algum lugar? A carcaça vai lá para o chão, os bichos vão comer ou não? Talvez tenha uns que não são apetecíveis para os bichos, né? Ficam lá, tal, mas a maioria é apetecível, os bichos comem, né? Tá, e aí? Quem que vai para um lugar lá, né? Uns falam céu, outros tem outros nomes, né? Purgatório, inferno, né? Não tem isso aí? Até os nossos irmãos islâmicos, né? Que a gente tem uma ideia equivocada quanto às ações deles, né? Por causa das bombas e tal, mas eles não são assim não, coitados. Aquilo lá é uma outra, é uma facção dentro da religião. Eles também, né? Passou até uma novela, não me lembro agora o nome, passou uma novela aí que tratava muito da religiosidade dos nossos irmãos islâmicos. E era tratado, até falava, quando a pessoa morria, né? Se era ruim, ia para... tem um nome, não me lembro agora, é o equivalente ao inferno. Então, todas as religiões, na verdade, elas têm a concepção espiritualista. Elas sabem. Só que tem o interregno aí. Tudo bem. Espírito existe. O espanhol, né? O espanhol que fala, né? Bruja, eu não creio, pero que ai. Ou seja, espírito, olha, eu não acredito, mas existe. Que incoerência, né? Eu não acredito, mas existe. E assim estão as religiões. Elas sabem da existência do espírito. Só que não querem interação. Não querem interação. O que é interação? É a convivência com os espíritos. Nós estamos aqui, essa quantidade de pessoas que nós estamos vendo aqui, que eu não contei. Vocês pensam que está só essa quantidade, gente? Não, tem uma multidão mesmo, porque o espaço físico extradimensional, o duplo etérico desse ambiente, provavelmente é muito maior do que esse espaço geográfico que nós vemos aqui. E comporta tantas outras almas. Eurico, mas é muita presunção sua? Você acha que está cheio de gente assim para te ouvir? Não, uma parte está para ouvir, grande parte é contra. Vocês pensam que espírito que vai no centro espírita, tudo vai lá porque é bonzinho? Não, grande parte, principalmente nas sessões de desobsessão, não sei se vocês têm aqui, né? Quem vai lá? Os obsessores. Os obsessores não gostam daquilo que é feito, eles não querem a interação nossa com eles. Por quê? Porque estão atrapalhando os negócios deles, os interesses deles. É assim que funciona. São verdadeiras quadrilhas do lado de lá. Aqui nós não temos as facções criminosas? Nós também, a mesmíssima coisa. Aliás, tudo começa lá. Quando chega aqui, lá já está vencido, já o tempo de validade já deu, já estão com outras tecnologias, com outras formas de ação. Mas, dentro da expectativa que criamos aqui, quanto às moradas do meu pai, é preciso que compreendamos que a nossa galáxia, a Via Láctea, né, que é o conglomerado de astros, estrelas, constelações, sóis, só ela, que é uma das melhores do universo, congrega cerca de 200 bilhões de estrelas. Só a Via Láctea. Essa área do universo a qual nós pertencemos. 200 bilhões. A Via Láctea. E na Via Láctea está o sistema solar.
que é o sistema ao qual nós pertencemos, né? Tá. É uma das melhores, das menores galáxias, segundo os estudos. Do que já conseguiram mais ou menos calcular, mas o universo se expande continuamente. Não diz, está lá nas escrituras, o meu Pai obra incessantemente. Então, todo dia está nascendo planeta, está nascendo estrela, está morrendo também, muitos planetas, mas eles morrem, mas eles vão dar origem à formação de outros planetas. De outros planetas. No universo, pelas contagens por baixo, os cálculos dos astrônomos. Então, veja bem, uma galáxia, cerca de 200 bilhões. Uma das menores, que é a nossa. E existem, como ela, e maiores que ela, a Via Láctea, mais de 100 bilhões de galáxias. Não sei se está dando para mensurar a coisa. Mais de 100 bilhões de galáxias. Então já deu para imaginar o tanto de morada que o meu pai tem? E será que só aqui que tem gente, essa gente feia que nós somos feios, nós nos achamos, né? Nós nos achamos. É que nossos espelhos são mentirosos, né? Então nós nos achamos. E não tem mais vida. Tem. Está cheio de vida no universo. O universo é pulsante de vida. E essas vidas, tudo criação de Deus, elas interagem. Não só entre dimensões, mas interagem também interorbes, interplanetas, intergaláxias. Eles interagem. Eles têm contato. Então nós recebemos aqui na Terra, por exemplo, as pessoas falam, viu o disco voador. É louco, não sei o que, nada, não tem nada de louco. Uai, se existe vida em outros planetas, e o Espiritismo chancela isso rigorosamente, nós somos novos, planeta Terra. O planeta da Terra, nós dissemos há pouco, tem cerca de 4 bilhões e meio de anos. Planeta Terra. Segundo os cálculos dos astrônomos, o universo, obedecendo à teoria do Big Bang, após a explosão inicial de formação do universo, esse universo teria cerca de 14 bilhões e 700 milhões de anos. Só isso. Mais de 10 bilhões de anos depois da formação do universo, é que foi ser criada a Terra, que a Terra foi criada. Então nós somos jovens. Então quem tem 10, 12, sei lá quantos bilhões de anos, o planeta que tem isso, está muito mais evoluído do que nós. Então já dominaram, já têm acesso a tecnologias que nós sequer conseguimos imaginar, nem a nossa ficção científica consegue imaginar, nem a ficção científica. E nós, que estamos agora já, né, nos achando, estamos gatinhando ainda. Estamos gatinhando. Nós conseguimos ir aonde? Na Lua, mas parece que já proibiram, pararam de ir lá, né? Tiveram umas proibiçõezinhas lá, para eles pararem de ficar lá. Eles queriam ir lá fazer o quê? Testar bomba atômica. Em vez de irmos lá para aprendermos coisas úteis, né, para a nossa humanidade e para as humanidades que vivem lá. Oh, esse negão aí é doido. Vem falar que tem vida na Lua, tá provado que não tem. Não tem vida na nossa dimensão de matéria aqui. Tá? Mas obras espíritas, e vocês já devem ter lido, revelam que lá, inclusive, é uma espécie de presídio quarentena. Muitos espíritos ali estão sendo encarcerados, guardados, que já não podem mais permanecer no orbe terrestre. Então ficam lá. É o nosso Fernando, é o Fernando de Noronha da Terra. Não tem uma ilha de Fernando de Noronha, que quando chega animais de fora, tem que ficar lá, né, Camargo, fazendo quarentena, né?
Tem que ir lá em quarentena, fica lá, se tiver alguma doença, se tiver alguma coisa, já fica por lá na realidade. Acho que 250 quilômetros longe da costa brasileira, né, Fernando de Noronha? Então a Lua está lá, 429 mil quilômetros a Lua está da Terra, né? Então tem espíritos lá. Agora, os espíritos, eles é vida. Eles estão em outra dimensão de matéria, mas são vidas. E o homem humano, criatura humana, encarnada, queria soltar bomba lá no nosso satélite para testar. Eles não têm ideia, porque são materialistas, que aquelas vidas, que lá está cheio de vida lá, de espíritos, a única coisa que consegue mexer com a tessitura perispiritual, tá? Consegue mexer com o perispírito. O espírito não tem fogo, não tem nem destrutível, não é? Pois a radiação atômica atinge o perispírito. Segundo os espíritos que trazem as informações, o espírito praticamente quase que o perispírito ele perde a forma, ele derrete, ele vira tipo de uma massa praticamente ante a ação da energia atômica. E nós que descobrimos isso faz pouco tempo, faz 60, 70 anos, né, João, que descobrimos a energia atômica, estamos brincando com uma coisa tão grave como essa. Então é por isso que vocês veem, tá? Vocês que moram lá na fazenda, você deve ter visto já. Deve ter visto. Não sei se mais gente aqui já viu. O que eles estão fazendo? Eles estão passeando aí? Não. Estão preocupados. Por quê? Porque eles sabem que uma brincadeira dessa pode ser desastrosa. Se a Terra entrar em confronto, como entrou na Segunda Guerra Mundial, hoje não é mais com fuzil, com metralhadora e algumas bombas intercontinentais. Não, hoje as bombas intercontinentais, elas levam a bomba atômica. E será a destruição do planeta, caso ocorra uma terceira guerra mundial. E a destruição do planeta devido ao uso de bombas atômicas. E radiação atômica, ela não permanece no lugar onde ela foi solta. Ela vai penetrar as outras dimensões da matéria da Terra e de fora, de outros orbes. Então daí a preocupação. Porque existe muita morada na casa do meu pai, cheias de vida. E o homem ainda em sua incúria, em seu orgulho, em seu egoísmo, ele não consegue ainda ter essa percepção, sequer a percepção de que a humanidade, entre aspas, né, posso usar o termo, é muito maior do que imaginamos. Segundo os espíritos, nós pertencemos a um segmento nas dimensões próximas aqui. A nossa, a terceira, a quarta, né, que é a seguinte, que é o mundo dos espíritos. Nós fazemos parte de um conglomerado de cerca de mais de 25 bilhões de almas. Nós somos cerca de 6 bilhões, 7 bilhões, né, encarnados. O resto é espírito. Então o planeta é mais deles do que nosso. Tem muito mais gente no mundo espiritual do que no mundo material. Então nós não temos o direito de criar situações, circunstâncias para causar transtorno no planeta. Nós não temos, o homem não tem, o homem encarnado. Porque as moradas do meu pai, elas precisam ser bem cuidadas. E isso nós estamos falando das dimensões, tá? Das diversas dimensões, né? Que tem, vocês leram, tá lá no Livro dos Espíritos, né? Tem as faixas, né? Os mundos, até os mundos perfeitos, né? Então os espíritos perfeitos. Começa, né, na subcrosta, né? Vocês não estudaram sobre umbral, né? Onde é o umbral? O umbral ele tem aqui, mas tem para baixo também.
né? Tem mais dimensões lá para baixo. Os espíritos vivem, mas como é que pode? Vive, vamos estudar mais. Vamos estudar mais. Nós temos dificuldade em admitir que exista vida intraaquática, vida dentro da água. Mas nós não conhecemos tanta coisa que vive debaixo d'água, aqui no nosso próprio planeta. O peixe, onde ele vive? Ele vive dentro d'água. E tem outros animais que vivem tanto dentro da água, como também, às vezes, vêm buscar um pouco de ar fora da água, né? Nós temos lá golfinhos, baleias, peixe-boi e tantos outros. Outras espécies de peixes. Provavelmente existem também criaturas de Deus, criaturas humanas, com a capacidade para viver debaixo d'água. É que nós ainda, na nossa ignorância, isso ainda não cabe na nossa cabeça. Isso não dá ainda, é difícil. Né? A alopração Mas Deus, isso é a sua perfeição. Para ele nada é impossível. E um testemunho de que realmente a vida existe nessas diversas moradas, quem leu a Gênese tem informações sobre isso. Quem leu o livro, é um livro antigo, né? A maioria que é jovem provavelmente não tenha lido um livro de Francisco Cândido Xavier, chama-se Cartas de uma Morta. Alguém aqui já leu? Roseli leu? Alguém leu? Cartas de uma Morta. Já leu, Pantanal? Chico Xavier. É um livro meio antigo. Sim, também. Né? Outros autores, como Camille Flammarion, que foi da época de Kardec, ele falava também sobre vida em outros planetas. Mas é interessante, eu estou citando o livro Cartas de uma Morta, de Francisco Cândido Xavier, porque é uma criatura que você não vê ninguém no universo espírita descrer dele. Ele foi eu acredito, tenha sido o médium mais completo que nós conhecemos, assim, depois que Jesus passou pela Terra. Eu quero acreditar que seja isso. Esse espírito escreveu, através de sua mediunidade, porque sua mãe, aliás, Dona Maria João de Deus, a mãe de Chico Xavier, ela escreve, Chico psicografa, né? A própria mãe. E ela fala das viagens que ela fez em alguns planetas do sistema solar. Ela foi em Marte, ela foi em Júpiter, Saturno. Aí a nossa ciência, absurdo, isso é alopração, é loucura. Nós não conseguimos viver daquela forma, com aquela gravidade, ou sem gravidade, naquela temperatura. O nosso estado de matéria. Mas não existe só essa forma de vida nossa. Existem outras formas de vida. Existem tantas outras. Só na forma densa. Nós acabamos de citar aqui, tem animal que vive dentro da água. Tem animal que vive dentro da água. E é criatura viva. Tem criatura que vive na selva. Inclusive seres humanos que vivem na selva. No meio do mato, comendo bicho, fruta, gato, aquelas coisas todas lá. No meio do mato. Mas é impossível. É impossível para nós, que já somos acostumados com essa forma de vida. Se soltar nós aí no mato, é claro que dificilmente nós vamos sobreviver. Por quê? Porque nós não temos... mas... Não. Cada um tem o seu meio. Ele foi criado, preparado, adequado para aquele meio onde ele vai viver. E certamente em outros mundos, temos a certeza, porque os espíritos não vêm fazer poesia um assunto tão sério como esse. Uma Maria João de Deus, né? Um próprio Kardec, se vocês lerem a Gênesis, vocês vão ver, tem várias afirmações continuamente. O Livro dos Espíritos também fala, tem um capítulo inteiro sobre isso. Então, nós estamos cheios de irmãos em Deus, cheios de planetas onde tem seus governadores espirituais. Nós temos o nosso, Jesus. Os outros planetas têm outros Jesus lá também, lá, com outros nomes. Achei normal. É normal. Mas o egoísmo, o orgulho é que nos impede
de aceitarmos essa irmandade cósmica. Nós sequer aceitamos a irmandade planetária. Ué, vocês não vê direto aí, né, nos meios de comunicação, né? Atos de racismo, há racismo por causa de cor de pele, há preconceito por causa de religião, enfim, por causa de ideologia política. Então o ser humano não se respeita, não se ama ainda. Esse é o ser humano, nós não conseguimos nos amar. Senão, não precisaria tantas religiões, né? Não precisaria tanto. Vocês repararam? Tanto de religiões, tanto de igrejas, de templos que nascem todo dia. Nenhuma crítica. Criar, fique à vontade. Mas perceberam a que ponto o ser humano, a questão do intercâmbio com Deus, em que pé que ele tem tratado a coisa? O dinheiro é o principal elemento, o principal combustível que move hoje as religiões. Dinheiro. Dinheiro com Jesus, só nas lições que ele usava, né, das dracmas, né? Ele falava lá sobre os denários, os dinheiros da época, mas nas parábolas, para a compreensão do seu povo. Vocês não conhecem nenhuma passagem de Jesus falando que ele estava pondo dinheiro no bolso, que ele estava comprando coisas. Se alguém conhece alguma passagem dessa, me elucide, que eu não conheço. Eu não vi, nunca vi que se fale de Jesus no aspecto material. Euribes, mas é preciso, porque tem que pagar água, tem que pagar a luz, tudo bem. Vocês têm gasto aqui, natural. Nós lá, embora o prédio do hospital, do Benedito, a gente também, dá uma contribuiçãozinha para comprar copinho, para comprar papel toalha, para comprar aparelho de som, para comprar apostilamento, para ajudar a pagar o programa. O Nelson faz, a gente dá uma contribuiçãozinha também para ajudar. Então, são gastos normais, mas ninguém vive disso. Não precisamos usar o nome de Deus para angariar fundos. Não se usa, ninguém. Quando o Nelson, nós oferecemos, Nelson, o centro vai ajudar, porque ele é do nosso centro, do nosso grupo. Em nenhum momento, fala para os espíritos de luz lá, que nós vamos dar o dinheiro, mas a gente quer uma ajudazinha aí, né, Nelson? Não teve nada disso. Não teve nada disso. Por quê? Porque a ética espírita é diferenciada. Ela é diferenciada. Mesmo nas atividades assistenciais, que são materiais, né? Atividade, aqui vocês tinham, acho que sopa, cesta básica, vocês têm ainda. Então, vocês tinham. Então, é uma atividade assistencial, ela é uma atividade material. Mesmo nela, há uma ética, né? Um rigor. Por quê? O espiritismo, senão ele não seria aquilo que Jesus prometeu, o Consolador prometido. Porque Jesus prometeu, eu vou embora, eu preciso voltar para onde eu vim, de onde eu vim. Mas fiquem certos que o meu Pai não vos deixará órfãos. No tempo certo, ele vos enviará o Consolador prometido, que fará restabelecer todas as coisas e serem relembradas e compreendidas coisas que lá atrás não eram compreensíveis, não eram compreendidas. E assim foi. O Consolador, que é o Espiritismo, o Consolador prometido, veio para restabelecer a verdade. Porque a verdade de Jesus, infelizmente, e não é crítica, ela foi toda conspurcada, ou em grande parte. Sabem disso. Não é crítica, hein? É a história. É a história. Quem tiver dúvida, consulte a história. Então o Espiritismo veio para restabelecer a verdade. Veio para restabelecer aquilo que Jesus implantou. Não deu certo. Não deu certo lá onde ele implantou. Onde Jesus resolveu semear de novo, agora de forma efetiva, para que a lavoura produza amancheias no Brasil. Primeiro,
Consolador foi revelado no país das luzes, no país do intelecto, na França, através de um homem dado à pesquisa, à metodologia, Allan Kardec. Mostrado, tudo da forma que foi mostrado, porque foi passado tudo no papel por Kardec, precisava então se implantar essa doutrina. Mas ia ser difícil implantar-se lá. Porque mesmo anteriormente, 10 anos antes do lançamento do Espiritismo, em 18 de abril de 1857, em 1947, lá em Hydesville, né, no condado de Hydesville, no estado de Nova York, o que aconteceu? As irmãs Fox, vocês conhecem a história, começaram as manifestações de efeitos físicos lá nos Estados Unidos. Mas lá o povo tinha uma formação religiosa, inclusive contrária à questão espiritual. Lá eles são protestantes, né? São metodistas, batistas, presbiterianos, tá? Então lá não vingou. Então vamos para a Terra das Luzes, a França. Lá vingou no aspecto intelectivo. Mas a parte do sentimento, do coração, só no Brasil é que o Espiritismo conseguiu essa proeza. Aqui o brasileiro ele é mais sentimental, ele é mais sensível. Se não, vejamos, todos os estrangeiros que vêm para cá são bem recebidos, são fraternalmente recebidos. Converse com brasileiros que vão para fora, como eles reclamam. Esses outros países aí não tratam bem igual nós tratamos aqui, não. Porque nós somos fraternais. O brasileiro é fraternal. O sentimento dele fala. Tanto que uma das palavras mais sensíveis, né, do nosso vocabulário só existe na nossa língua. Saudade. Essa palavra só existe em português. Saudade. Por quê? Justamente pelo brasileiro ser como ele é. E por isso, Jesus, e isso vocês leiam lá em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Humberto de Campos, o Espírito, né? E o psicógrafo Francisco Cândido Xavier. Confere? Lá diz o quê? Lá diz que o Evangelho implantado lá na Judéia, na Palestina, ele não vingou. E Jesus, que estabeleceu que o seu evangelho teria que ser implantado na Terra para a melhoria do planeta. Não deu certo na Palestina. Aliás, não deu certo nem com ele conduzir. Mataram-no. Ele, no entanto, em seu amor infinito pela nossa humanidade, estabeleceu o quê? A sua mensagem teria que ser reimplantada, mas num local jovem, numa civilização em que não houvesse tantos vícios de tantas reencarnações passadas. E esse rincão, o nosso querido Brasil, nosso país só tem 500 anos, 512 anos. Então, é um povo jovem, um povo em formação, um povo que não tem tantos vícios devido às sucessivas reencarnações, aos ideários complexos, entronizados no íntimo, devido às milenares reencarnações e civilizações, as mais diversas. Então Jesus estabeleceu, vamos reimplantar a árvore do Evangelho no Brasil, naquele rincão que veio a se chamar Brasil. Jesus estabeleceu isso aí, antes de 1500, se não me engano, 1476. Tá? Ele veio ao planeta, né? Ao país onde seria fundado o Brasil, será aqui. Nem tinha sido descoberto. O meu evangelho vai ser implantado aqui. E foi. E foi. Mas através de quê? De quê? Do Consolador prometido. Sem desdém, sem nenhum desrespeito para com as outras religiões. Com todo respeito, todas elas cumprem o seu papel. De uma forma ou de outra, cumprem.
Todas elas, sem nenhuma crítica, nenhuma religião aqui. Todas. Também alcançar sintonia, não é? Pegar a faixa certa. É o que Cristo deixou estabelecido, que é o que veio a ser a doutrina espírita. E implantada, ou reimplantada, a árvore, não, no caso aqui implantada, né? Porque o Brasil ainda não existia como país. Plantado, então, a árvore do Evangelho, aqui é que ele vicejaria. E está vicejando. Está vicejando. Se não, vejamos, uma hora dessa, um calor desses, poderiam estar em casa, poderiam estar na praça. Aqui tem muito programa, tem boate aqui ou não? Não, não tem boate? Não, não. Vocês se divertem o quê? Tem rodeio? O que vocês fazem aqui? Nada, não tem um futebolzinho, nada? Uma cervejinha? Cerveja tem, né? Cerveja tem bastante, né, Roseli? Tem. Então, não, mas a gente tá brincando, é claro. É claro que vocês têm, sim, forma de diversão. Eu sei, eu tô brincando apenas. Mas vocês poderiam, né? Olha, tem gente jovem aqui. Tá em casa lá, curtindo outra coisa, na praça. Salve Jorge, né? Também. As mulheres bonitas, né? E para as mulheres, né? Tem os homens bonitos também, né? Vocês que são mulheres, vocês apreciam, né? Porque os homens pensam que as mulheres são bobas, né? Que elas ficam só assim, ó, elas ficam assim, chupando o dedo, babando de ver os gatões também lá. Não é só nós que ficamos babando, não. Ué, vocês que são mulheres, não é legal? Sem maldade, sem nada, viu? Uma coisa bonita, um homem bonito, né? Da mesma forma, o homem vê a mulher bonita. A mãe do Everaldo está dizendo que os olhos são feitos para ver, mas isso não nascia cego, né? Mas é isso, a gente brinca, mas sem nenhum resquício de malícia, de maldade, né? Porque o propósito não é esse mesmo. Portanto, como eu estava dizendo, completando o raciocínio. No entanto, olha aqui, estamos reunidos para uma causa. Vocês não vieram aqui para ver esse negão feio. Vocês vieram aqui porque tem uma mensagem. Tem uma mensagem que está sendo trazida. E essa mensagem não é minha. Estou falando de coisas que Jesus deixou para nós. Nós estamos aqui repartindo aquilo que ele nos deixou. Em nome de Jesus que nós estamos aqui. A casa existe em nome de Jesus. Aquilo que vocês fazem aqui é uma das práticas que ele insistentemente batia. Caridade. Caridade. Isso é ideário de Jesus. Foi ele que implantou. Então não está tudo perdido. Muito do que ele nos ensinou, muitos até de forma trôpega, né? Tropeçando e tal, mas estamos tentando fazer. E uma dessas coisas é a prática da caridade. Né? A caridade material, assistencial, é necessária. Agora, não nos esqueçamos, sempre que possível, não nos esqueçamos que nós temos mais alguns bilhões de irmãos no plano espiritual. E esses aí, nós temos que fazer a caridade de outra forma. Para esses aí não dá para nós dar cesta básica, não dá para dar leite em pó, para dar leite de saquinho, para dar comida, né? Não dá. Esses aí nós temos que trabalhar com a arma que nós temos, o instrumento que nós temos, que Deus nos deu de graça, chamado mediunidade. Esses aí, nós temos que alimentá-los com o alimento da alma. Então, estou me referindo a trabalhos de assistência espiritual através do trabalho mediúnico. É difícil em alguns lugares? Tem dificuldade? Tem. Aqui provavelmente vocês têm dificuldade, né? Tem. E as casas que não têm, não querem. Tem isso também. Mas as alegações são 1000. Não, porque não estou preparado, porque não tem ninguém moralmente preparado para doutrinar, porque os médios... mas para aí. Então não vamos fazer nada. Vai passar tal. E não faz nada. Não precisa estar moralmente, não precisa estar santo, puro, para fazer-se o bem. Porque a alegação que as pessoas né, que elas apresentam para trabalho mediúnico, principalmente desobsessão, é a questão moral. Não posso fazer o bem porque eu moralmente eu não estou bem. Mas como é que a caridade material ele pode? Se não pode trabalhar para ajudar o espírito, então não pode trabalhar também para ajudar o encarnado. Para dar a sopa para ele, para dar a cesta básica, para dar o leite em pó.
Não é caridade? É a mesma coisa? É caridade. Caridade, não é? Então, é balela. A maioria das casas. As que tem dificuldade eu sei, porque da última vez que eu vi aqui, eu me lembro que foi comentado. Até na época, me parece que viria uma pessoa de Rio Preto, né, para ajudar vocês. É isso? Então, aí foi reclamado. Eu falei, olha, lamentavelmente, pra gente não dava, a gente tem lá também. Senão a gente até viria ajudar aqui. Não tem problema. É que a gente lá é assim, é terça, quinta, desobsessão. Tem segunda, um outro grupo que estuda. A gente tem trabalho junto aos pacientes também, né? Autoajuda e tal, né? Depois, sexta, nós temos estudo. Sábado tem um estudo, não é todo mundo que vai no estudo do sábado. Domingo tem mocidade, não é todo mundo que vai. E no último sábado do mês, a gente tem desobsessão também, que é para aqueles que não conseguem ir nos demais dias da semana. Então você tem que ter também alguma coisa, uma reserva para eles. Então, por isso que na época, eu me lembro, eu conversei, acho que a Mercedes ainda estava aqui ainda, né? Você estava, sua filha, a mãe da Verônica acho que estava também. Na época, acho que era seu pai, seu paizinho que estava na época. O senhorzinho que sentou ali, naquele lugar ali. Tava, me lembro. Tava aqui bem nesse canto aqui, assim, eles estavam ali. Faleceram, eu lembro, o Veraldo me falou. E de formas que eu lembro que foi comentado. Eu lamentei mesmo de coração, né, não poder vir dar ajuda, tal, porque é interessante. E a Terra, nesse momento de transformação, de transição, né, ela precisa desse choque socorrista, que é trabalhar-se os espíritos. Nós temos que trabalhar os espíritos, porque nós aprendemos no Espiritismo que tudo começa lá, que aqui é uma cópia imperfeita. Se aqui é uma cópia imperfeita, mas então tudo começa. Por que nós fugimos de lá? Não, nós não podemos fugir, nós não temos esse direito, nós somos espíritas. A nós é como o policial fugir do combate. Na hora que ele está perseguindo o bandido e de repente debandar e largar o bandido, cometer o delito. A mesma coisa o trabalho do espírita. Ele não pode fugir daquilo que é compromisso. A assistência social, material, necessária, que tem que ser feita. Está de parabéns a casa, porque vocês falaram que são pequenos, eu repito o que eu falei no começo. São pequenos no tamanho, talvez, do prédio, mas gigantes na vontade, na disposição, né? E no amor ao próximo. Porque isso é um exercício de amor ao próximo também. Porque muita gente aí não quer nem saber se o outro está passando fome, se está sem roupa, né? E o centro tem essa preocupação de se reunir aqui, né? A cidade pequena, né? Porque é pequena, hoje está com 10 mil habitantes aqui? Menos, 8 mil. 10 mil, tá crescendo, hein, Renato? Tá crescendo, tá vendo? Então, dessa forma, a gente, de forma enfática, né, repete, aqueles que puderem, as casas que puderem, estabeleçam um vínculo com o mundo espiritual, com a dimensão espiritual, comunguem com o plano espiritual, trabalhem com o plano espiritual, porque lá também são criaturas humanas que compõem aquela dimensão e extremamente necessitadas. Estou fazendo um apelo, não para a casa que eu sei das dificuldades, estou fazendo porque eu sei que vai pro site lá, né, Nelson? Vai no programa também de rádio, né? Então a gente está fazendo uma espécie de conclamação. Acho que já está na hora da gente deixar de lado essa história de que eu não tenho moral, eu não tenho... Paremos com isso. Não vamos ter nunca. Não vamos ter moral nunca, então. Que as pessoas alegam isso, que elas não vão fazer trabalho de desobsessão, porque não tem ninguém moralmente preparado. Mas, para aí. Será que nós somos piores, então, do que os espíritos obsessores que fazem o mal, que promovem guerra, que promovem doença, que promovem desavenças, traições, crimes de toda a natureza? Será que nós somos piores do que eles nessa atual encarnação? Não, se formos então pode mandar enterrar. Vamos mandar enterrar, então. Ele já morreu, não sabe, né, Nelson? Pode mandar enterrar. Não, vamos servir sim, vamos trabalhar com espíritos sim. Sim. Mas... desculpa. É desculpa. Orgulho, tá? Dirigentes que não querem ouvir um espírito falar um defeito, uma falha dele publicamente.
Porque o obsessor ele se apresenta no trabalho de comunicação, ele vem falando as suas fraquezas. E aí o orgulho. E as minhas fraquezas, elas estão escondidas debaixo do tapete. Aí o espírito vem, levanta o tapete, mostra a sujeira, e aí, a casa caiu. A casa caiu, não. Ele vem falar para mim que a minha sujeira está debaixo do tapete. Falou, não precisa falar, companheiro, eu sei. Está aí no tapete, que ainda, né, a vassoura quebrou o cabo, sei lá. Você tem que dar uma desculpa lá até você conseguir tirar a sujeira, mas eu prometo que eu vou tirar a sujeira debaixo do tapete. Que não é para deixar também, não. Porque na passagem da mulher adúltera, vocês se lembram de Jesus. Ele perdoou, né? Muito bem lembrado, o esposo da Renata. Né? Todo mundo, Jesus concordou com a mulher trair isso. Não concordou. Ele perguntou, mas cadê aqueles que te acusavam? Não te atiraram? Não te lapidaram? Não te condenaram? Não. Tampouco eu te condeno. Mas a parte mais significativa da passagem, essa aí está no finzinho lá, né? Então vá. E não peques mais. Então a questão é essa. A gente tem que estar preparado, sim, para saber que somos ainda muito imperfeitos, muito deficientes moralmente. Somos sim. Somos sim. E como vamos ficar bons? Como vamos atingir? Quando vamos atingir ou como vamos atingir a perfeição? Trabalhando, servindo, da forma que puder. A casa aqui, mais uma vez, parabenizo, trabalha nas suas obras assistenciais. Tem estudo também, Roseli? Estuda, né? Tem mocidade? Tem mocidade também? Vocês têm o grupo de mocidade? Está montando? Ótimo. Evangelização, está começando. Então, é importante. É aquilo que dá, é onde as pernas podem alcançar. Onde está trabalhando assim, está dando certo, parabéns. Porque cada um faz aquilo que pode. Agora, tem instituições grandes, com público grande. Então, aquele a quem mais é dado, a este mais lhe será cobrado. Forma-se um contingente enorme, faz-se grupos de estudos, de desenvolvimento mediúnico, tal, para quê? Se formou o grupo de médios, tem que trabalhar. Mas não tem moral não. Então, se não tem moral, então não tem nem que estudar. Não tem nem que estudar. Se estudou, se preparou, é como você fazer academia militar. Você vai lá na polícia, lá, né, no Barro Branco, faz lá os seus treinamentos, e aí depois vai ficar dentro do escritório. Não. Os bandidos estão na rua. É ali que você tem que zanzar, não é ficar lá dentro do escritório esperando. Da mesma forma, nós nos preparamos, estudamos, fazemos cursos de orientação mediúnica, vamos arregaçar a manga e trabalhar. Aqueles que têm condições, certo? Na medida do possível, um dia, eu tenho certeza, vocês vão conseguir. Né? Que o contingente é pequeno, eu sei, as dificuldades. Mas existem instituições enormes que podem fazer isso, que poderiam fazer. E devem fazer. Acredito que um dia vão fazer também. E não fazer meia boca. É fazer mesmo para valer. Tá? Roseli, eu não sei, eu não marquei a hora, são 8h37. Deu já? Então, gente, me perdoem. Às vezes a gente até se altera um pouco, porque a gente que nasceu em berço espírita, né? Eu nasci, minha mãe é espírita, e a gente se emociona, né? Porque a gente entendeu. A gente já consegue entender o espiritismo feito com espíritos. Espiritismo feito com espíritos. Então a gente às vezes fica um pouco chateado, a gente vê que muita gente quer distância de espíritos. Quer distância. As outras religiões distanciárias, é problema delas, coitados. Eles não foram, mas nós não. Nós temos que nos aproximar dos espíritos. Temos que nos aproximar. Mas nós somos imperfeitos, mas eles também são. Vamos tentar nos aperfeiçoar. Nós e eles. Nós e eles. Portanto, fica aqui o meu grande abraço dessa coletividade. Desculpem as brincadeiras, tá? Eu brinquei com vocês aqui, né? Mas eu sei que vocês têm algo de muito grande nos seus corações, que é aquela coisa chamada amor. Esse é o mais importante. O resto se conquista, vem por acréscimo. O importante é esse sentimento que todos nós recebemos de Deus. Pôs a sementinha lá dentro, de cada um de nós, quando Ele criou.
em maior ou menor tempo, é que nós fazemos essa sementinha brotar, vicejar. Um grande abraço a todos vocês, um beijo em vossos corações. Que Jesus permaneça conosco, todos vocês, agora e sempre. Que Ele nos abençoe e ilumine pela eternidade. Obrigado.